Boa noite, pessoal. Em nome do Deus Triuno, declaro aberta mais uma reunião da nossa Liga de Leigos. Chamando a todos bem-vindos, como a gente sempre faz, para os que estão em casa saberem, aqui estamos pastor Valdir, pastor Guilherme, Rubens Schornack, Rude Berba, Bruno Souza, Aldo, Daniel e Flávio Koperek, Lélio Volter, Adão Braga, Nedir, Renato Santos, Nedir não precisa dizer o sobrenome, né? Eu, o Arcelino, que deu uma saidinha, e na churrasqueira está o seu Nelson Rap e o Alfredo. E ali de casa, José Lúcio Tavares Júnior, Zinho, famosinho, e José Tavares. Então, pessoal, bem-vindos a todos aí. Vamos iniciar nossa reunião cantando o hino Estamos no Mundo. Em Jesus, amigo, temos. Em Jesus, amigo, temos. E depois já passamos para a devoção. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, todo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, isto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro, dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Passo a palavra, então, ao Nedir. Isso aí. Aí agora. Agradecendo a Deus sempre. Colossenses 2, versículos 6 e 7. A vida pode ser vista de diferentes formas. Há sempre um pessimista e um otimista. Pessimista é aquele que centraliza sua percepção nas coisas negativas e não encontra motivo para a esperança ou alegria. Já o otimista é aquele que, apesar das dificuldades, não deixa de ver razões para crer em melhores circunstâncias. Num certo sentido, baseado nas revelações bíblicas, os cristãos creem e ensinam que este mundo não tem jeito.
A maldade sempre vai existir e tudo caminha para um final definitivo. É quase uma postura pessimista. Mas esses mesmos cristãos, também baseados nas promessas divinas reveladas na Bíblia, são essencialmente otimistas, porque sabem e guardam um novo céu e nova terra. O fim chegará, mas a vitória conquistada por Cristo com a sua morte e ressurreição será concretizada num novo mundo de justiça e santidade. É nesse sentido que as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses, capítulo 2, 6 e 7, nos estimulam a prosseguir na caminhada por este mundo. Portanto, já que vocês aceitam Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. A gratidão que satisfaz a Deus parte da fé sincera e reconhece que sempre há o que agradecer. Mesmo quando estivermos enfrentando dificuldades, depois a gratidão a Deus pode ser feita de qualquer forma. Cada um, com o seu jeito particular, pode louvar ao Senhor. O que importa é que realmente tudo parte de um coração sincero e agradecido a Deus por nos ter dado a vida eterna através de Jesus Cristo. Mesmo sabendo que neste mundo jamais estaremos livres do sofrimento e da maldade, a esperança viva de estar com Deus eternamente é uma tremenda força que se renova cada manhã. Reconheçamos isso e sejamos gratos ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oração. Senhor, ajuda-me a perceber e agradecer pela tua graciosa promessa em meu viver diário. Assim, na eternidade, poderei ver-te face a face. Amém. Agradecemos ao Nedir pela devoção. Hino? Cantamos o próximo hino, então, que é... Estamos no mundo. Estamos no mundo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, da mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma. Os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nosso
apenas mordomos dos bens do Senhor. Bom, antes de passar para o estudo, chamar bem-vindo o seu Arnaldo. Boa noite, seu Arnaldo. Bom tê-lo conosco aqui. E já passo então a palavra ao pastor. É o pastor que está com o de lapela? Ah, o pastor Guilherme. Ei. Então, beleza, vamos lá. Vocês sabem que a nossa igreja sempre tem um tempo, né, em que a gente procura falar sobre a mordomia, e esse é um assunto, assim, bem importante, ao mesmo tempo, assim, complicado, controverso, né, sempre aparece alguma polêmica ou outra sobre esse assunto da mordomia, dos bens, do tempo, dos dons, né, da nossa vida. E, aí eu andei dando uma olhada assim, em alguns estudos sobre a mordomia, né, e sempre trazem os mesmos aspectos assim, sobre os estudos da mordomia. E, eu confesso para vocês que foi um grande desafio, assim, né? Aquele dia a gente deu a ideia de falar sobre isso, mas não é fácil, né? Especialmente tu pegar um tema como o Novembro Azul e aí tu tentar transformar ele e encaixar dentro da mordomia, assim. Então, por um lado, até de certa forma eu achei que ficou bem interessante, assim, porque não vai ser um estudo muito longo, mas eu acho que vai trazer boas reflexões, assim, para a nossa vida e, também para a gente poder compartilhar uns com os outros. E, por isso que eu sempre digo assim, eu não gosto muito de trazer um assunto e ficar explanando o assunto e, só eu falar, né? Eu gosto quando a gente tem boas contribuições, né? Vocês já perceberam isso nos nossos estudos bíblicos aí, que eu sempre procuro trazer algum comentário e a gente debater sobre o tema, porque eu acho que é importante. Bom, novembro, né, ele é caracterizado aí por Novembro Azul, né, é uma campanha aí da saúde. Ele começou, né, inicialmente para que os homens se alertem e busquem fazer exames, principalmente o exame da próstata, né, porque hoje, isso é uma coisa interessante, né? Até em 2019 eu busquei uns dados de 2020, a gente não tem ainda muito precisamente. Pelo menos eu não achei, talvez alguém de vocês saiba. Mas 2019, nós estamos em segundo lugar por pessoas que morreram por câncer de próstata. E ainda tem muita gente, né? Isso é um tabu a ser quebrado ainda. E isso tem muitas pessoas que ainda não buscam esse tipo de ajuda, né? Por N fatores, né? E um dos principais é justamente o preconceito, né? E até mesmo o fato de mexer com a nossa masculinidade, né? Porque a gente sabe que isso é difícil para nós, né? Mas se tem esse incentivo e ainda existe toda essa dificuldade, mesmo que hoje já por exame de sangue a gente já consegue constatar se a gente tem algum problema na próstata e tudo mais, né? Então, o Novembro Azul está cada vez mais, ele toma conta, né, das campanhas por aí, e, a conscientização, ela tá sendo buscada, assim, de uma forma muito forte, né, através de todos os estados, todas as cidades, até instituições privadas, pelo que eu estou sabendo, né, por exemplo, a Arena do Grêmio, agora, durante a noite, está iluminada de azul, né, justamente para lembrar o Novembro Azul. Alguns prédios em Porto Alegre estão sendo iluminados com refletores azuis para lembrar o Novembro Azul, para que as pessoas se conscientizem e busquem essa ajuda, né? Então, eu achei bem interessante a propaganda do governo do estado, né, de buscar
trazer esse tema, estreite os laços com a sua saúde. Faça seus exames, vacine-se, né? Lembrando também do tempo que a gente está vivendo, e proteja a sua vida. E aí, especialmente sobre esse tema do Novembro Azul, estreite os laços com a saúde, vou pedir para o pastor passar o slide aí. Eu trouxe aqui o que está no site do Ministério da Saúde do governo do estado, que achei bem legal assim o que está escrito lá, né? E diz assim: neste ano, a campanha promovida pela Secretaria da Saúde lembra a importância da retomada dos cuidados com a saúde masculina de forma integral e convoca os homens a buscarem as unidades de saúde de seus municípios para realizarem outros exames além do exame de próstata. Então, o Novembro Azul, tu vê como ele tomou uma abrangência maior, ele não fala só especificamente sobre a gente buscar ajuda nesse sentido, né, de tentar identificar alguma coisa, mas ele já abrange o nosso corpo todo, a gente fazer, como se diz, aquele check-up geral, né, porque muitos esquecem de fazer isso. Então, o Novembro Azul agora ele está tomando essa proporção de campanha mais forte sobre o nosso ser integral, como está ali, né? Então, para a gente realizar todos os exames possíveis, né? Para que a gente tenha essa atenção com a nossa saúde. Principalmente agora, né? Nesse tempo de pandemia que a gente ficou bastante tempo parado em questão de atividade física e também nos próprios médicos, né? A gente poder fazer os exames necessários e tudo mais. Isso é interessante, porque principalmente, né, vamos dar um exemplo aqui agora, a gente está voltando a jogar futebol lá, né, e isso a gente tem que cuidar um pouquinho com isso, porque isso faz parte do nosso cuidado do nosso corpo, né, agora há pouco a gente estava conversando que a gente já está começando a se acostumar com o tamanho da quadra e tudo mais, para que a gente não está cansando tanto, mas no início era perigoso, porque a gente estava tanto tempo parado e a gente corria, né, e para dar um negócio no coração aí é rapidinho, né? Então, esse cuidado com a nossa vida, especialmente também com a atividade física, ela é importante. E também para a gente se cuidar. Se eu tenho condições de praticar uma atividade física, né, nesse sentido, por exemplo, de futebol, de correr, de chegar à fadiga, tudo isso é importante na nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado, né? Levar a sério a nossa saúde. Então, e aí depois esse Carlos Antônio da Silva, né, pelo que eu peguei, assim, ele faz parte aí dessa campanha, acho que até ele é alguma coisa aí dentro do governo do estado, não sei especificamente o que é, e ele disse assim, ó, a maioria dos homens se encontra afastada da saúde preventiva, porém bastante presente nas urgências e emergências hospitalares com comorbidades e em grau avançado, que se tratadas no início não produziriam sequelas ou teriam seus efeitos atenuados. Então, o que é isso, gente? A gente precisa buscar um médico para a gente saber como é que a gente está de saúde. E ele está dizendo aqui que tem uma grande quantidade de homens que não está fazendo isso, não está buscando esse auxílio, só que a medicina, ela já é comprovado cientificamente de que se a gente se previne, né, especialmente um câncer, se ele é detectado na fase inicial do seu estágio, a taxa é muito alta da gente conseguir se recuperar ou se tratar esse câncer. Só que muitas pessoas não buscam, né? E essa luta agora também foi há pouco tempo, também pelo Outubro Rosa, né? Que é a campanha das mulheres pelo câncer de mama, que também é bem complicado. Então, ele está querendo dizer assim, né, que se os homens tivessem essa consciência e quebrassem esses tabus, seria muito mais fácil. Mas se está fazendo uma campanha cada vez mais em cima disso, para que se tenha real consciência, né? E a gente não consegue abrir a cabeça das pessoas e colocar lá dentro que é necessário fazer isso. E isso está dentro da nossa liberdade também como cristãos. A gente pode escolher fazer os exames ou não fazer. Só que uma das coisas que eu tenho, especialmente esse ano, refletido sobre, junto com esse trabalho da capelania, é o quanto Deus ele usa a ciência em nosso favor.
Vocês provavelmente sabem de toda a briga que existe entre igreja e ciência, mas eu vejo, por um outro lado, de que Deus, mesmo com essas intrigas e tudo, Deus usa a ciência de uma maneira muito especial na nossa vida e Deus nos ajuda a gente ter um cuidado com o nosso corpo. E essas campanhas, né, de conscientização, esses artigos científicos que saem, pesquisas que saem, elas são especiais para que a gente esteja atento ao cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa saúde, especialmente. E a gente, com o tempo, né, a gente sabe que o nosso corpo, aos poucos, ele vai perdendo, né, assim, o vigor e a gente vai sofrendo com isso. E a gente precisa ter cada vez mais um cuidado maior com isso. Então, precisamos estreitar os laços com a nossa saúde, né? Então, fica aí essa questão. Pode passar para nós aí, pastor. E aí eu entro nessa questão especificamente sobre o nosso corpo, sobre nós sermos criaturas de Deus, né? E como todos os estudos da mordomia começam pela criação, eu não fui diferente, né? Mas assim, a questão aqui que eu trago são duas bem específicas. A criação perfeita de Deus, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou eles perfeitamente, eles não tinham esses problemas, né? O Adão provavelmente não tinha problema na próstata, não tinha problema de saúde, não tinha esse tipo de coisa, porque ele não ia sofrer a morte quando Deus criou eles, né? Isso veio depois, mas tanto é que em Gênesis 1:31, né, Deus olha para Adão e Eva e ele diz: isso aqui é muito bom, isso aqui é perfeito. E aí, mais adiante ali, Gênesis 2:22 e 23, né, tem o relato de que quando Deus traz a Eva para Adão, e Adão olha para a mulher e vê toda essa perfeição. E interessante, né? Porque Deus tinha recém criado Adão e Eva, mas Adão já tinha conhecimento do corpo humano. Quando ele diz, agora sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ou seja, Adão tinha um conhecimento anatômico do corpo. Agora, acontece que nós perdemos essa perfeição e aí vem a maldição, né? Lá em Gênesis 3, 16, 19, logo depois de Deus fazer a promessa, né? Deus, ele diz, agora a coisa vai ficar mais complicada. A mulher vai sofrer no parto, né? Deus fala especificamente sobre o parto, mas também ele fala para Adão de que o trabalho dele não vai mais ser um prazer para ele, mas vai ser um peso, porque se ele não trabalhar, ele não vai comer. Se ele não comer, ele vai sofrer as consequências no seu corpo, né? E Deus até amaldiçoa a terra. Então, nesse sentido, essa perda da perfeição, ela afeta toda a criação e afeta o nosso corpo. Por isso, o nosso corpo, ele se desenvolve, né, por um tempo, e depois ele começa a deteriorar. Ele começa, na verdade, até tem gente que vai dizer que desde que a gente nasce, a gente só vai perdendo, né? A gente não ganha nada, a gente só vai perdendo, né? Mesmo que a gente desenvolva a nossa pele, os nossos órgãos se desenvolvam, a gente sempre vai perdendo. Então, é isso que está envolvido nessa criação do corpo, desde o princípio, né? E quando nós perdemos essa perfeição, isso significa, então, que a gente acaba se deteriorando e tudo mais. Só que tem um detalhe interessante, que Adão e Eva, e todos nós, a gente começa a descobrir outras coisas que Deus não falou. E aí eu pedi o pastor passar o slide aí. A morte está presente no mundo, mas tem mais coisas ainda, que Adão e Eva provavelmente foram vendo ao longo do tempo, e a humanidade foi vendo isso ao longo do tempo. E aí eu quero que a gente dê uma olhada um pouquinho nos evangelhos, e aí tem uma lista aí, Aí a gente vê Jesus curando pessoas com lepra, que hoje é comparado com não sei se é hanseníase mesmo, né? E Jesus está lá com pessoas cegas, Jesus está lá curando aleijados, surdos, mudos. A gente tem aquela mulher que sofre de uma anemia, né?
ela tem uma hemorragia, ela não para de sangrar até que Jesus cura ela, né, quando ela encosta em Jesus. E outras doenças graves que aconteciam na época que ninguém sabia o que era, né? E até cito aqui um exemplo, a filha de Jairo e até mesmo Paulo. A filha de Jairo ali, ela está sofrendo e de repente ela morre, mas ninguém sabe o que ela tem. Ela simplesmente está lá, ó, sofrendo e morre. E o apóstolo Paulo também, né? O apóstolo Paulo, ele chama aquilo de espinho na carne, mas ninguém sabe o que é aquilo. Se é uma doença, se é um câncer, se é um tumor, se é algum problema no osso dele, ninguém sabe o que é. Mas ele chama de espinho na carne. Então, isso mostra que a criação de Deus, ela sofre com tudo isso. Né? As primeiras experiências de Adão e Eva foram diretamente com a morte, porque Deus falou que no dia que eles comessem do fruto da árvore do bem e do mal, eles iam morrer. E eles experimentaram a morte de um filho. Né? Mas as outras coisas vieram depois. Essas doenças, pestes, né, gripe, dificuldades, tudo isso veio depois. Então, e até mesmo pessoas paraplégicas, né? Eu até coloquei aqui, e isso é interessante, que como a humanidade foi experimentando essas dificuldades ao longo do tempo, foi vendo que a perfeição não existe mais. E só que aí entra um outro detalhe. Quando Jesus está em cena, ou seja, quando o próprio Deus está em cena, não existe nenhuma dificuldade que não é superada. Ou seja, Deus tem o poder para restaurar tudo isso. Só que nesse mundo a gente continua vivendo com isso, né? E aí entra essa questão que eu comentei, recursos da medicina que auxiliam ou até podem curar. A gente vê milagres acontecer. Quando uma pessoa se cura de um câncer, por exemplo, né? A gente vê aqui, ó, o nosso irmão aqui, o Jorge. Ele foi um milagre. Ah, mas ele usou recursos da medicina. Tá, mas a medicina é um recurso de Deus. E ele se tratou e conseguiu, né? Não sei se teve mais alguém que passou por alguma dificuldade e superou isso, né? Mas Deus está presente no mundo, né? Então, Deus não abandona a sua criação, que continua a sofrer os males, mas para que não se esqueça que o pecado faz presente nesse mundo. E aí entra esse cuidado desse corpo. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, né? Então, o cuidado com a criação de Deus. A vida que nós temos, ela é um presente de Deus. E aí é o que diz 1 Coríntios 6,19. Nós não somos de nós mesmos, mas essa vida foi Deus que nos deu e um dia Ele vai nos chamar de volta, né? Desta vida para morar com Ele, porque Ele é o dono da vida. Nossa vida é propriedade dEle. Ele só nos dá de presente. E aí que entra a coisa mais bonita que Deus nos dá essa liberdade para que a gente cuide dessa vida, mesmo com todas as dificuldades. E aí a questão que a gente precisa se perguntar é se quando a gente tem esses tipos de preconceitos em relação à prevenção da saúde, será que nós não estamos dando as costas para o que Deus quer para a nossa vida? Porque Deus conhece as nossas dificuldades. Deus sabe de tudo que a gente passa nessa vida. E Ele coloca muitas coisas à nossa disposição. E aí entram inúmeros preconceitos, inúmeras interpretações erradas da Bíblia, né? De que a gente não deve buscar nada do que tem nesse mundo, porque esse mundo é perdido e tudo mais. Mas a gente é santo? Só porque a gente faz parte de uma igreja, ou que a gente é cristão, a gente é mais santo do que os outros? Por isso a gente canta, estamos no mundo, mas dele não somos. Mas a gente convive nesse meio e Deus usa desses meios para que a gente cuide, né, do nosso corpo. Porque tudo que nós fazemos tem consequências. Todas as coisas que nós fizemos na nossa vida, de alguma forma, elas vão ter
consequência. Eu quero trazer o texto aqui de Romanos 6, 12 e 13, que diz assim, ó: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui, né, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o pecado e tudo mais, e também ele fala sobre a imoralidade, né, na nossa vida, mas isso se aplica também a esse aspecto do cuidado com o nosso corpo, porque quando a gente entende que nós dependemos de Deus e da graça de Deus, a nossa mentalidade muda, e a gente não vive como o mundo propõe, mas como Deus propõe. E Deus quer o nosso bem, e Ele quer que a gente administre isso da melhor maneira possível. Por isso a gente diz que nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos dá, também do nosso corpo. Se a gente for pensar, né, a gente tem a liberdade, por exemplo, de fazer um churrasco e tomar uma cerveja toda quarta e domingo. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: será que isso vai fazer bem para o meu corpo? Ou será que em algum momento eu tenho que dar uma maneirada, né? Talvez aí eu vou ter que ficar uns 2, 3 meses sem ingerir uma bebida alcoólica para poder, né, dar uma limpada no corpo. A gente tem que ter todo esse cuidado. Isso é importante, porque o que a gente vê é um incentivo cada vez mais de se ingerir bebida alcoólica. Esses dias eu estava escutando a propaganda, né? A propaganda da cerveja mudou agora. Não é mais beba com moderação, é beba com sabedoria, né? A pergunta que eu faço é: quem tem sabedoria para beber? Então, dentro dessa liberdade, a gente precisa ter muito cuidado. E Deus quer que a gente administre as coisas muito bem. E eu achei bem interessante esse provérbio aí que eu quero ler para vocês também. É Provérbios 11, 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Quando eu li esse provérbio, eu fiquei pensando, né, como às vezes a gente trai a gente mesmo, quando a gente não cuida do nosso corpo. E por isso, gente, assim, ó, olhando para esse aspecto todo, a gente precisa estar atento às coisas que acontecem ao nosso redor e principalmente agora com essa pandemia. Né, esses dias eu e o pastor Valdir, a gente estava comentando, e existem estudos, por exemplo, de que o vírus da Covid, ele atinge pessoas especialmente obesas. Pessoas que já não cuidam da sua saúde há um bom tempo, e que sofrem com isso, e que acabam perecendo. E aí agora a gente tem que estar atento a isso. Porque se a gente conhece alguém, isso é quase desesperador. A gente causa uma preocupação na gente. E a obesidade é um problema que a gente precisa ter muito cuidado, porque abrevia a vida de muitas pessoas também, né? Então, isso está relacionado ao cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde, como é que a gente tem levado, né, tudo isso. Então, ele diz: o homem bondoso faz a si mesmo. Ele olha para a sua vida, né, olhando à luz do amor de Deus, sendo um mordomo dos bens do Senhor, daquilo que Ele nos dá, e procura administrar da melhor maneira possível, e procura buscar a palavra de Deus, né, buscando aquilo que Deus quer para a nossa vida. Cuidado com a criação de Deus. E aí, ame ao próximo como a ti mesmo. E aí a pergunta é: como a gente tem amado nós mesmos? Quem ama, cuida. Nós temos cuidado de nós mesmos para podermos cuidar das outras pessoas. Como é que a gente tem cuidado
da nossa saúde. Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E aqueles que fazem bem a si mesmos, glorificam a Deus no seu corpo. Por isso, eu quero deixar esse incentivo, gente, que a medicina é um instrumento de Deus nesse mundo. E a gente precisa buscar esses auxílios. A gente precisa ter consciência de que essas coisas, elas matam. Elas abreviam a nossa vida. Elas dificultam a nossa vida. Querendo ou não, a gente passa ano, né, ano após ano, e às vezes as coisas não estão perto de nós. Mas é importante a gente olhar para essas estatísticas que dizem que afetam nós, homens, e que abreviam a nossa vida. E talvez em algum momento a gente vai estar inserido nesse meio. Então fica um incentivo para isso, né? E glorifiquem a Deus no corpo de vocês, porque nessa rede, e isso é interessante, porque assim, ó, se Deus nos traz para essa comunhão da gente viver aqui, isso nos encoraja, e Deus sabe da amizade que a gente tem uns com os outros, porque talvez um de nós já tenha feito esses exames, já tenha feito um check-up, já tenha quebrado esses paradigmas, né, e tudo mais. E aí, de repente, eu tenho uma amizade com o seu Adão. E aí, o seu Adão ele tem essa dificuldade e tudo mais de aceitar e coisa. Mas eu, como amigo dele, né, como alguém que convive com ele nessa comunhão cristã, talvez eu consiga incentivar ele a fazer isso. Talvez vá com ele lá, talvez vá pesquisar, vai conversar com o médico junto com ele, se ele tem uma dificuldade com tudo isso. Encorajando uns aos outros. Isso faz parte da nossa comunhão cristã. E vejam que eu nem estou falando no aspecto de salvação, só estou falando nesse aspecto da nossa vida aqui, que é essa questão da mordomia. Mas lembrando esse amor que Deus tem com nós, com a gente. Pode passar, pastor. Então, olha só, vivemos com expectativa da eternidade, na espera de um corpo perfeito. Por enquanto, o nosso corpo é imperfeito e precisa de cuidados e atenção. Deus se mostra de diversas formas. Precisamos estar atentos e entender que a sua mão graciosa está sobre toda a humanidade, especialmente sobre os seus filhos. E além do perdão dos pecados, da expectativa da vida eterna, da expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador, Deus nos dá essa vida para ser vivida. E se vocês lerem o texto de Eclesiastes, vocês vão ver um pregador falando sobre aproveitar a vida. Aproveitar tudo que Deus dá nessa vida. Mas esse livro, ele está dentro da Bíblia. Ou seja, que ao mesmo tempo que Deus quer que a gente aproveite a nossa vida, Deus também quer que a gente cuide da nossa vida, daquilo que Ele nos dá. E é nesse processo de santificação, né, em que o Espírito Santo nos move a cuidar de nós mesmos, porque a vida que Deus nos dá, fica todo esse incentivo. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, até mesmo da gente fazer a nossa parte e mostrar para esse mundo que as coisas de Deus são boas, que a mão de Deus é graciosa, não somente com aqueles que acreditam, mas com todas as pessoas. E quando a gente vive isso, né, eu sempre levo um ensinamento, né, do exército, né, as palavras convencem, o exemplo arrasta. Então, nós temos essa oportunidade. Acho que é isso aí, né? Isso aí. Então, eu acho que fica esse incentivo, né, nessa questão da mordomia do corpo, né? Ela é um estudo um pouquinho diferente nesse aspecto, mas acho que esse é o recado assim que eu queria deixar, e fica à vontade aí, fica aberto aí para a gente poder comentar, questionar e tudo mais. Alguém queira comentar
pega o microfone para o pessoal de casa poder ouvir também. Sim. E se alguém de casa quiser fazer algum comentário, o que eu entendo é que Deus dá o conhecimento para o ser humano para ser usado, né? Claro que seria bom que todo conhecimento fosse usado por bem. Mas o ser humano é falho, né? Totalmente falho. Por exemplo, o que mais se gasta no mundo qual é a indústria que mais gasta? É a indústria bélica. E cada vez envolve mais, né? Armas, para guerras, né? E coisas assim. Mas eu acho que Deus deu todo esse conhecimento também para a medicina, para a ciência, para ser usado para o bem das pessoas, né? E isso tá incluído até no nosso papel como cristãos nesse mundo, né? A gente vê, assim, infelizmente, muitas coisas que entristecem, assim, porque a gente está falando de vidas humanas, vidas criadas por Deus e vidas que Deus quer ao seu lado. Mas o que que mais a gente vê, né? Mais falta de amor, mais falta de cuidado com a criação de Deus, né? E isso como um todo, até fugindo um pouquinho assim, né? Agora, há pouco tempo atrás, fizeram um acordo sobre reduzir emissão de gás carbônico e não sei o quê. E aí agora, quando foram apresentar os resultados, ninguém respeitou nada, né? Agora, a China e Estados Unidos não assinaram um acordo de emissão da indústria do carvão, lá, uma coisa assim, que também traz uma grande degradação ambiental. Então, o cuidado com a criação de Deus está sendo deixado de lado, mesmo a gente vendo todas as dificuldades, né? E quando a gente fala agora especificamente sobre a nossa vida, a gente tem, e cada um de nós tem, esse poder e essa liberdade de cuidar da sua própria vida. Agora, se você cuida, que bom, que bom. Agora, se você não cuida, né? A pergunta é, o que que isso vai acarretar no futuro, né? Eu acho que é mais difícil, é mais complicado a gente olhar nesse. Não quero trazer um aspecto de dizer assim, ó, isso pode te levar à condenação eterna. Não, é a incredulidade. Mas é a questão da preocupação, né, com a nossa vida, com aquilo que Deus nos dá, que é importante. Porque Deus nos ama. E Ele quer que a gente ame a nossa vida e que, amando a nossa vida, a gente possa exercer esse amor com os nossos irmãos. Que quando a gente ama o nosso próximo, a gente ajuda ele. E quando a gente ama nós mesmos, né, a gente também se ajuda. A gente busca, né, todas essas coisas. Então, mais alguém? Oi. Oi. Quando se foi falado de usar essas reuniões para falar sobre esse tema, eu pensei até que ponto a gente conseguiria transformar isso de uma forma que fosse interessante para nós como cristãos, sabe, como filhos de Deus. Porque esse basicamente, para uma pessoa que não está pensando no contexto todo, ela vai pensar isso aqui é apenas um assunto de saúde de cada um, individual ou de saúde coletiva, mas é uma questão de saúde. Mas se a gente pensar que isso tem a ver com a omissão. Se eu sou omisso com o meu corpo, com a minha saúde, eu estou, em última instância, pecando contra Deus, porque Ele espera de mim também que eu tenha cuidado com o meu corpo, porque Ele me deu esse corpo. Então, se eu me omito,
se eu deixo de fazer os meus exames, eu deixo de ter o meu cuidado, eu estou sim pecando contra Deus. E é nisso que eu acho que a gente deve pensar aqui especificamente, né? A questão da saúde já foi bem levantada pelo Guilherme. Existem essas campanhas de prevenção porque os números são notórios, todos nós sabemos, e todos aqui somos homens, e como homens em geral nós temos uma dificuldade que é crônica, né? As mulheres em geral elas são muito mais proativas na questão da saúde. O homem tem uma tendência natural, não é só com câncer de próstata, não é só com exame de próstata, é com qualquer exame em geral, o homem é muito mais remisso, como se diz, né? Mas a gente aqui, como cristãos, e como a gente está aqui tratando numa reunião do departamento de leigos, da nossa igreja, a gente quer salientar isso, né? Que Deus espera de nós que nós não sejamos omissos com o nosso corpo e com a nossa saúde. Isso aí, né, que o Renato comentou, eu acho bem legal, assim, justamente dentro desse exemplo ali que eu comentei com o seu Adão, assim, sabe? Porque tem algumas coisas que a gente precisa conversar entre nós. E talvez a reunião dos leigos é uma oportunidade disso, sabe? Da gente conversar sobre isso e ir a fundo nesses assuntos, sabe? E não deixar e tem que fazer, não, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque e ter essa intimidade, encorajar uns aos outros nesse aspecto e talvez até se alguém tem esses preconceitos, a gente ouvir e dizer para ele por que ele tem esse tipo e até esse tipo de barreira e entender por quê, né? Mas respeitando e coisa e parar assim com algumas coisas que só prejudicam, né? Que é a vergonha, por exemplo. Às vezes o cara tá meio assim e aí de repente, solta uma piada, né? Não, cara, o cuidado da saúde é um assunto sério. É um assunto sério. E a ciência mostra que é complicado essa coisa, sabe? Tá afetando cada vez mais e o que mais chama atenção existem campanhas, né? Não é à toa que se tem a campanha do Novembro Azul. Então, o cuidado com todo o nosso corpo, né? Ele precisa ser conversado entre nós, como comunhão, né? De homens que podem falar desse assunto, que a gente se sente mais à vontade e que a gente possa crescer junto, né? Nesses assuntos aí. Agora você pode fazer um. Eu queria aproveitar para fazer um comentário, né? Certa vez eu conversei com um médico, ele foi presidente de uma das congregações onde eu fui pastor, e ele, tempos depois que eu já tinha saído de lá, tinha ido para outra congregação, ele começou com um quadro de câncer, né? E eu lembro que eu perguntei para ele era um doutor muito experimentado, assim, com muito conhecimento. Eu perguntei, o senhor tem ideia de onde veio esse câncer? O câncer dele apareceu de repente, e ele me disse assim, pastor, isso é loteria, ele me falou. Eu perguntei, mas e questão hereditária, questão de... Não, isso não existe. É loteria, não se sabe hoje de onde, em quem ele pode surgir, né? O que se sabe é que hoje a gente vive num mundo em que a própria questão da alimentação ela está duramente atingida, prejudicada, né? Uma das coisas que ele levantou foi, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, né? A gente come muita coisa processada. Isso não tem jeito, não tem como tu escapar disso, né? A não ser quem, de repente, cria seu próprio animal para carnear, quem tem a sua própria horta, quem planta o seu feijão, quem planta o seu milho, o seu arroz, né? Do contrário, nós estamos no meio dessa loucura toda aí, porque os nossos alimentos, eles são modificados, né? A gente sabe disso aí, né? Tenta comer o mais saudável possível, mas até a verdura que você compra no mercado, ela tem agrotóxico, né? As frutas também. Então, na medida em que a tecnologia foi também avançando nessa área da alimentação e daquilo que a gente consome, a gente teve como humanidade de buscar recursos para tentar
cuidar da saúde que está prejudicada por esses alimentos ultraprocessados, né? E outras coisas mais, né? Mas a gente está se adaptando a isso, é difícil, né? Eu lembro que teve um outro caso de um senhor que eu acompanhei que ele escondeu até o último momento que ele estava lutando contra um câncer de próstata. Ele vinha sentindo os sintomas e ele não falava para ninguém. E evitava ir ao médico. E quando ele foi no médico e ele teve que fazer o exame do toque, né? A conclusão dele foi assim, ó: pastor, eu fui lá e o médico judiou de mim. Eu não quero mais voltar lá porque ele me judiou. Isso estava no inconsciente dele, né? A gente sabe que não é uma coisa muito agradável, mas precisa ser feita, né? É o meio mais eficaz de você hoje descobrir, né? Se você está enfrentando um quadro de câncer, né? Ou do potencial, especialmente a questão da próstata, né? E não é só entre os homens, né? Mulheres também. Teve casos de mulheres que também, especialmente com a mama, por uma questão, às vezes, de preconceito, né? De medo, falta de esclarecimento, acabaram empurrando a situação até que se chegou a um determinado grau que o tratamento se tornou muito difícil, né? Então, realmente é uma coisa que a gente precisa pensar, e se a gente passa, e acho que nisso o pastor Guilherme foi feliz aí, se a gente passa a olhar isso do ponto de vista da ótica de Deus e dessa questão da mordomia do corpo, do cuidado com essa coisa maravilhosa que Deus nos deu, que foi o corpo humano, aí a gente meio que se desarma, né? Você não tem motivo para dizer não, porque Deus, né? E isso o próprio texto bíblico fala sobre isso, né? Jó disse isso, né? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Se Deus nos deu o corpo, Ele vai tomá-lo de volta, e a nossa responsabilidade em administrar essa casa, né? Então, como é importante a gente ter também essa consciência, não é só um compromisso com o meu bem-estar, não é só um compromisso com aqueles que dependem de mim, mas é um compromisso com Deus, né? Então, como é importante a gente ter isso em mente e trabalhar sempre na preventiva, né? Isso é que nem manutenção de carro, né? Esses tempos eu estava vendo, conversando com o mecânico, como é que é? Quem trabalha com mecânica aí, como é que é? É manutenção preventiva, corretiva, e tem uma outra, né? Que se fala também. Preventiva é quando você troca a peça antes do desgaste, né? Corretiva é quando dá um problema. E tem uma outra expressão que eu não lembro agora. Tem uma terceira. Mas, enfim, trabalhar sempre para evitar o pior, né? Sempre monitorando, né? E acho que isso é importante. Se a gente tem meios para isso, vamos utilizar, vamos observar, ficar atentos a esses sinais, né? E realmente cuidar desse corpo maravilhoso que Deus nos deu, né? É isso aí que eu queria comentar. Nosso corpo não é um carro, né? Mas se a gente leva o nosso carro para fazer uma manutenção, né, dentro dos prazos, talvez até a questão financeira ela vai ficar mais leve porque a gente vai ajustando as coisas aos poucos. Agora, se a gente deixa as coisas para frente, né, vai chegar um momento em que uma coisa puxa a outra. E assim também com o nosso corpo. Se a gente deixar, se a gente está sentindo alguma coisa, né, e a gente deixar, né, por causa de um preconceito, talvez vai chegar lá na frente e aí não tem mais oportunidade, né? Porque talvez aí nesse aspecto, talvez a medicina, mesmo sendo uma ajuda de Deus, um auxílio de Deus, ela não vai ser possível, né, reverter a situação. Talvez vai se tornar um cuidado paliativo. E aí a gente sabe como isso é complicado, né? Tanto para a pessoa quanto também para a família, né? Para a família, por isso que as nossas ações elas não se esgotam na gente, né? Como eu falei, elas sempre têm consequências na nossa vida, mas também nas pessoas que estão próximas a nós, né? E isso é com todas as coisas. Então, a prevenção ainda é o melhor, né? Ainda é o melhor. Então fica um incentivo, né, para isso, e sempre glorifiquem a Deus quando vocês forem ao médico, quando forem fazer aí algum exame, né, alguma coisa nesse sentido, glorifiquem a Deus por aquilo que Ele nos coloca à disposição. Mais alguém? Se não, eu agradeço duplamente aí ao Guilherme pelo estudo. Duplamente. Primeiro pelo estudo em si, que foi bem, e outra que eu sou meio relaxado, não é preconceito, porque até é acomodação mesmo. Eu acho que muitos é por acomodação. Aí faz muito tempo que eu não faço exame nenhum, eu vou fazer agora.
Viu? Até algum inédito que eu não fiz ainda, eu vou fazer. Mas eu achei que o Novembro Azul fosse porque o Grêmio ia se recuperar no Campeonato Brasileiro, mas Essa é a esperança, né? também, né? Bom, então agradecemos Só que a pelo diferença é que estudo. só que a diferença é que o Grêmio não foi preventivo, né? Ah, é. Entendeu? Agora chegou no último momento, tá quase impossível de reverter a situação. Nem a ciência salva. Pessoal, então, agradecemos aí ao Guilherme. Passamos então já para o relatório. Bom, relatório de atividades da Liga de Leigos da Redenção, data 15 de outubro de 2021, horário de início 20 horas, local a Igreja da Congregação da Redenção e a plataforma Google Meet. Dirigente Vladimir Krause Braga, o presidente, devocionista o próprio Vladimir Krause Braga, o texto base de Salmos, capítulo 130, versículos 5 a 6. O tema da devoção, esperança em Jesus. Estudo bíblico, o oficiante foi o pastor capelão Cláudio Santos. O tema do estudo, APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Amando ao próximo, amarás a Cristo. Eu fiz um breve resumo desse estudo em função de que, como ele não era algo habitual para nós, até que para ficasse registrado alguma coisa nesse sentido, tá? A APAC é composta de 12 elementos. Primeiro, a participação da comunidade. Segundo, recuperando, ajudando, recuperando. Terceiro, trabalho. Quarto, espiritualidade. Quinto, assistência jurídica. Sexto, assistência à saúde. Sétimo, valorização humana. Oitavo, família. Nono, o voluntário e o curso para sua formação. Décimo, centro de reintegração social. 11º, mérito. 12º, jornada de libertação com Cristo. O objetivo da APAC é promover a humanização das prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena. Seu propósito é evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o condenado se recuperar. O estudo foi encerrado com uma oração dirigida pelo pastor Valdir Lopes Júnior. Assuntos tratados. Primeiro, confraternização. O presidente agradeceu ao leigo Flávio Koperek pelo patrocínio da janta a ser servida após a reunião, bem como aos leigos Sérgio Govert e Alfredo Santana pelo preparo da mesma. Convidou ainda quem se sentir motivado a fazer o mesmo por ocasião das últimas reuniões do ano, no mês de novembro. Segundo, cultos de 2 e 3 de outubro de 2021. Foi agradecido a todos que participaram dos cultos nessas datas, que contaram com a colaboração dos leigos na leitura de textos bíblicos e orações. Terceiro, oferta das carteirinhas. Foi incentivado aqueles que ainda não o fizeram a contribuir com ofertas especiais para a 3LB, que estão sendo realizadas durante os cultos do mês de outubro, ou, caso alguém o deseje realizar, junto à Secretaria da Congregação em envelope identificado para tal. Quarto, próxima diretoria da Liga. Conforme o calendário de reuniões da Liga para este ano, restam as reuniões dos dias 5 e 19 de novembro de 2021, e nesta última será realizada a eleição para a diretoria da Liga para o ano de 2022, sendo solicitado pelo presidente que todos pensem desde já na sugestão de nomes para concorrer aos cargos. Quinto, almoço do departamento. Para a promoção a ser realizada no próximo domingo, dia 17 de outubro de 2021, servida no formato drive-thru, cujo calendário definido anteriormente composto de 6 sobrecoxas de frango e 500 gramas de salada de batata ao custo de R$ 35,00, e cujo lucro será revertido para a colocação de cerca elétrica ao redor do prédio da igreja, foi solicitada a colaboração de todos que puderem se fazer presentes para auxiliar na confecção e distribuição das refeições, que serão servidas entre as 11h30 e 13 horas. Restou definido que no sábado, a partir das 13h30, e no domingo, a partir das 7 horas, todos estão convocados a se envolver para o efetivo sucesso dessa promoção.
Lélio Volter agradeceu à família Richo pela disponibilidade em buscar na SEAS os produtos necessários para a salada a ser servida, bem como ao auxílio do Departamento de Servas para o êxito desse evento. Sexto, relatório da reunião do dia 17 de setembro de 2021 foi lido pelo secretário Renato Santos e aprovado sem observações. Sétimo, capelania hospitalar. O pastor, capelão Cláudio Santos, agradeceu o apoio de toda a congregação, bem como dos leigos de nossa liga, e informou que, apesar de não estar ainda totalmente pronta, a residência que cedia a capelania já tem fornecido hospedagem a pessoas que necessitam de cuidados e tratamento de saúde. Oitavo, encerramento. A reunião foi encerrada com a oração da bênção em conjunto. Hinos cantados, Novo Céu e Nova Terra, Que Segurança, Sou de Jesus, e o hino dos leigos. Presença 23, ofertas recolhidas R$ 187. Sendo este o relatório, devolvo a palavra ao presidente. Agradecemos, então, ao secretário pela leitura do relatório. Alguém tem alguma observação? Não havendo, relatório aprovado. Então, acho que podemos encerrar a gravação. Continuamos em reunião. O pessoal de casa aí que quiser continuar junto, continuamos. Agora vamos